Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Cláudio Teixeira e hoje vim para mais uma aula de função quadrática. Dessa vez vamos falar aí sobre o zero da função e o discriminante. Então fica aí comigo até o final para você não perder nada, ok? E caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreve e dá aquela força aí pra gente, ok? Então bora pra aula! Já aqui na aula, pessoal, já deixa o seu like para o YouTube mostrar esse vídeo para mais pessoas, ok? Vamos lá, ó, função quadrática. O que a gente já conversou sobre função quadrática? A gente já sabe qual é a lei de formação dela, né? Já estudamos na aula anterior concavidade e o vértice, então não vou voltar a falar. E o zero da função e o discriminante, né, que na verdade é o delta, é o que a gente vai falar na aula de hoje. Se você lembrar do que a gente viu em função afim, que eu falei sobre o zero da função, que é o que vale para todas as funções, zero da função é aquele valor de x que quando eu substituo na lei de formação, a minha função vai dar zero, né? Ou seja, é o ponto do domínio que quando eu aplico a lei de formação, vai levar no ponto zero do contradomínio. E isso também vale para a função quadrática, tá? Para qualquer tipo de função, a ideia de zero ou raiz da função é a mesma. Então, se eu tenho aqui uma parábola, né, no plano cartesiano, geometricamente, o zero da função são aqueles pontos que cortam o eixo x. Então, se eu der um zoom aqui para a gente ver melhor, os zeros da função são esses pontos aí que cortam o eixo x, ok? Vamos ver um exemplo agora, como a gente encontra esses zeros da função. Quando eu tenho uma função quadrática, né, qualquer, eu tenho que encontrar o zero da função. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha função e igualar a zero. Quando isso acontece, eu tenho aí uma coisa que vocês já conhecem, né, que é a equação do segundo grau. Então você tem que resolver aí uma equação do segundo grau. Vou deixar o card aí, caso você não lembre, para você dar uma relembrada. E como é que a gente resolve? Bhaskara, certo? Que aí é uma equação completa, vamos resolver por Bhaskara. Então eu tenho que calcular o delta, b ao quadrado menos 4ac, que vai dar 4 mais 12. Então aí o delta deu 16. Então para eu continuar, eu vou usar a fórmula da parte do x, né, que é menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a, que vai dar aí 2, mais ou menos, raiz de 16 é 4, e 2 vezes 1 é 2. E aí agora eu divido em duas partes, né, uma com o positivo, outra com o negativo, vai dar 2 mais 4 sobre 2, 2 mais 4 é 6, 6 sobre 2 vai dar 3, já tenho minha primeira raiz. E a parte negativa, 2 menos 4 sobre 2, que vai dar menos 2 sobre 2, que é menos 1. Então eu já tenho aí as minhas duas raízes. Então geometricamente, no plano cartesiano, eu marco ali o ponto menos 1 em x e o ponto 3 em x. Esses são os zeros da função. Então para eu ter um esboço da minha parábola, eu vou fazer uma parábola passando por esses dois pontos. Lembrando que a concavidade dela é voltada para cima, porque o A é 1, certo? O coeficiente A é igual a 1. Então ela vai ficar mais ou menos desse jeito. Até o final do vídeo a gente vai aprender a desenhar ela um pouco melhor com os outros pontos. E o discriminante? O discriminante é o delta, né? Se você reparar, a gente passou por ele quando a gente resolveu essa questão. E você lembra que quando a gente estudou a equação do segundo grau, a gente fez um pequeno estudo sobre o delta. A gente viu ali o que acontecia com a equação quando o delta era positivo, negativo, igual a zero. Lembra que a gente fez esse quadro? Então o que acontecia lá na equação do segundo grau? Quando o delta era positivo, eu já sabia que a minha equação ela teria ali duas raízes reais diferentes, sem nem terminar a minha conta. E na função quadrática, o que isso vai interferir? Quando o meu delta for positivo, ela vai cortar o eixo x duas vezes, porque ela vai ter duas raízes também, certo? Então, quando o delta é igual a zero, o que a gente tinha na equação do segundo grau? Eu tinha ali duas raízes reais iguais. Na verdade, o x1 e o x2 eram o mesmo valor. Na função quadrática, a função vai cortar o eixo x uma única vez, que é essa raiz aí encontrada quando eu resolvo Bhaskara. E quando o delta for menor que zero, a gente dizia que não possuía raiz real. Então, nesse caso, na função quadrática, o que vai acontecer? A função não vai cortar o eixo x. Se você ficou um pouco perdido nesse quadro, vamos ver em função do gráfico agora, certo? Então, esse é um tipo de tabela que todos os professores vão botar no quadro quando você estiver tendo aula de função quadrática, tá? Você vai fazer aqui a relação dos deltas
com a concavidade das parábolas, né? Que é quando o A for positivo, quando o A for negativo. Então, quando o delta for positivo, a função ela vai cortar o eixo x 2 vezes, certo? E quando o meu A for positivo, lembra que ela é côncava para cima? Então, ela vai ter concavidade voltada para cima e vai cortar o eixo x 2 vezes. Então, a sua parábola, sem nem você fazer muita conta, você vai ter uma ideia que ela vai estar desse jeito, certo? Da mesma forma, quando o A for negativo, côncava para baixo, ela vai cortar ali 2 vezes o eixo x, ok? Quando o delta for igual a zero, vai cortar o eixo somente uma vez. Então, quando o A for positivo, ela vem descendo, encosta no eixo x em um único ponto, que é o vértice, e depois ela volta a subir. Quando o A for negativo, ela é côncava para baixo, vai fazer o mesmo pensamento. Vai subir, vai encostar só uma vez, que é o vértice, e depois volta a descer. Quando o delta for negativo, não vai cortar o eixo x nenhuma vez, então ela vai estar flutuando. Então, quando o A for positivo, ela vai estar flutuando para cima, né? Não vai encostar no eixo x. E quando for negativo, vai flutuar para baixo, né? Não vai encostar no eixo x, não vai alcançar ali o eixo x. Então, vamos montar agora um gráfico de uma função aqui, botando todos esses pontos importantes que a gente viu aí no decorrer desses 2, 3 vídeos. Vamos lá, então a gente estudou o que? A gente estudou a concavidade, a gente estudou o zero da função, o discriminante e o vértice, certo? Então vamos, com a ajuda desses tópicos, montar o meu gráfico. Então a concavidade é com relação ao A, né? Ao coeficiente A. Então o A ali é menos 2, que é um valor negativo, isso eu já sei que ela é côncava para baixo. Certo? Então ela vai ter essa cara. Zero da função, como é que a gente encontra? Lei de formação igual a zero. Então aí eu tenho que resolver por conta, né? Não tem como. Então eu faço delta, b ao quadrado menos 4ac, que vai dar 16 mais 48. E o delta dá 64. Ou seja, o meu discriminante é 64. E 64 é um valor positivo. Então com relação à tabela ali do slide anterior, o que isso quer dizer? Quando o delta é positivo, eu sei que a minha função corta o eixo x 2 vezes. Ou seja, ela é côncava para baixo e vai cortar o eixo x 2 vezes. Então ela vai ter mais ou menos essa cara aí, certo? Um pouco para o lado, um pouco para o outro, um pouco para cima, um pouco para baixo, mas ela vai ter essa cara, côncava para baixo e cortar o eixo x 2 vezes. Mas eu ainda não encontrei o zero da função, né? Vamos continuar a nossa conta aí. Vamos continuar com Bhaskara. Então vai dar x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Então vai dar 4 mais ou menos 8 sobre menos 4. E aí eu divido no positivo e no negativo. Então 4 mais 8 vai dar 12 e 12 dividido por menos 4 vai dar menos 3. A parte negativa, 4 menos 8 vai dar menos 4 por menos 4 vai dar 1. Então a gente já encontrou aí também os zeros da função. Vou substituir ali por menos 3 e 1, correto? Isso quer dizer o quê? Quando eu tiver o meu plano cartesiano, a minha parábola vai passar por esses pontos, o menos 3 e 1, certo? Vamos agora encontrar o vértice, que é para eu saber até onde a minha parábola vai. Porque eu tenho que saber se ela vai só um pouco para cima ou muito para cima. Então o vértice vai me dar a ideia aonde vai estar exatamente essa minha parábola. E para eu calcular o vértice, lembra? O vértice ele vai ter duas coordenadas, o xv e o yv, que tem fórmulas. Então, para o xv é menos b sobre 2a, que vai dar aí menos 4 sobre 2 vezes menos 2, que vai dar 4 sobre menos 4, que é igual a menos 1, já tem a coordenada x. Para eu encontrar a coordenada y, agora fica mais fácil usar a fórmula, porque eu já tenho o delta calculado. Então, vai ser menos 64 sobre 4 vezes menos 2, que vai dar menos 64 sobre menos 8, que vai ser igual a 8. Encontrei as duas coordenadas do vértice, já posso substituir ali. Então já sei que a minha parábola vai bater lá no menos 1 e 8. Então botando aqui no plano cartesiano, vou colocar os zeros da função primeiro, que são o menos 3 e o 1, certo? Então a parábola vai passar ali. Também tem o vértice, vou botar o vértice que tem coordenada x igual a menos 1 e y igual a 8. Então, o meu vértice está lá em cima. E tem mais um ponto. Lembram lá na função afim que tinha um ponto que cortava o eixo y, que no caso era o b? Nesse caso, quem vai cortar o eixo y é o c, é o coeficiente c da função quadrática. O coeficiente c nesse caso é 6. Então eu sei que a parábola vai cortar o eixo y exatamente no ponto 6.
Então aí com esses pontos, gente, não tem como errar, né? O meu desenho vai ficar aí lindo. Então agora é só desenhar a minha parábola, ó. Então não tem erro, pessoal. Achou esses pontos, você vai traçar sua parábola sem o menor problema. Mole, mole, fácil, fácil. Seu professor vai te achar um gênio, certo? Então essa aula fica por aqui. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Compartilhe com aquele amigo que está desesperado em matemática. E até a próxima, pessoal. Fui!